Boa tarde, alunos do nono ano A e B. Meu nome é Ovidio e eu vou dar aula para vocês de Geografia do terceiro bimestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema mundo do trabalho, nós vamos falar sobre importação, sobre exportação, balança comercial e para chegar nesse conteúdo, a gente tem que falar um pouquinho sobre os setores de economia. Os setores de economia compreendem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. No setor primário, ele está vinculado ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária, extrativismo, como vegetal, animal, mineral. E esse setor também ele produz o que? Matéria-prima para o abastecimento das indústrias, que compreende já o setor secundário, que ali faz parte também a construção civil, a geração de energia. Então, processa o produto que veio do setor primário em um produto pronto, já acabado, para ir para o mercado. E o setor terciário, que está ligado à prestação de serviço, nesse caso engloba os professores, os advogados, os profissionais liberais, o comércio em geral. Então vai falar um pouquinho aqui sobre a diferença entre exportação e importação. Então, exportação refere-se à venda, ou seja, a saída de uma mercadoria, produto de dentro do nosso país para outro país, a fim de expandir o mercado e esse produto não ficar restrito só dentro do mercado interno. Então, a exportação é quando o produto passa também a ser vendido no mercado externo. A importação refere-se então à compra desse produto ou dessa mercadoria. Então, dificilmente um país ele é autossuficiente em todos os setores. Então, normalmente os países eles compram, importam produtos que faltam no seu mercado interno. Mas, como o mercado hoje é globalizado, também os produtos que ele produz, também ali tem uma concorrência, produtos que são importados dentro do mercado interno do país. Então, as exportações que são venda brasileiras, nós temos ali como alguns parceiros comerciais a China, os Estados Unidos, a Argentina, a Alemanha, Japão, outros países ali da União Europeia. Então, quais são os produtos ali que na seta está indicando para vocês de exportação que são vendas brasileiras? O açúcar, a soja, o minério de ferro, óleo, produtos derivados dele e as importações brasileiras. Também a gente tem como parceiro ali a China, os Estados Unidos, a Alemanha, os países ali da União Europeia. E a gente pode ver um pouquinho de diferença nos produtos, ó. A gente importa mais peça de veículos, medicamentos, telefones, carro, enquanto a gente vende soja, açúcar e alguns derivados. Então, nesse gráfico vai mostrar para vocês a coloração mais escura refere-se à venda, à exportação. A coloração mais clara refere-se à importação, ou seja, à compra dos produtos. Aqui estão o nome dos parceiros comerciais do Brasil e o quanto ele importa e exporta, deixando aí um saldo positivo ou negativo nessa venda, que a gente vai analisar depois na balança comercial. Então, existem algumas desvantagens e vantagens nesse processo de importação e de exportação. Por exemplo, as condições climáticas de alguns países que faz com que determinados voos aconteçam em determinados horários para não danificar o produto, como por exemplo hortaliças, frutas, e isso impede um pouquinho, pode até atrasar esse processo. E tem algumas vantagens também que as empresas para atender esse mercado externo, elas passam a aperfeiçoar cada vez mais o seu produto para que ele atinja uma qualidade necessária para que consiga a concorrência no mercado externo. Então, tudo isso, dessa venda e dessa compra, é analisado através de uma balança comercial, que ela analisa o superávit, o déficit ou o equilíbrio. O déficit é quando um país
ele importa mais e exporta menos. Então a sua balança comercial, ela fica negativa. Ali está um exemplo, ó. Ele exportou 70 milhões e importou 80 milhões. Então ele teve um déficit negativo de 10 milhões na sua balança comercial em relação à importação e exportação. Superávit é quando as exportações superam as importações. Então ali está citando as importações de 45 milhões e as exportações de 55 milhões. Então houve um superávit de 10 milhões nessa balança comercial. E o equilíbrio, o próprio nome já diz, é quando as vendas e as compras, exportação e a importação, elas estão ali equiparadas. Então aqui vai falar um pouquinho sobre a economia circular. O que é essa economia circular? Então, ela introduz uma nova maneira da gente pensar. Então, ali está escrito, ó, o atual modelo produtivo funciona de forma linear, ou seja, a gente não pensa no reaproveitamento desse material. Então, isso gera desperdício de matéria-prima, nós também degradamos, os lixões ficam cada vez mais lotados. Então, essa economia circular, ela busca distanciar esse modelo linear que a gente tem praticamente atualmente, onde os produtos são fabricados, usados e descartados. Então, ela pensa mais no meio ambiente, onde ele possa existir de uma forma mais saudável. E agora eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai ilustrar bem para vocês a economia linear e a economia circular. A primeira aqui, ó, mostra uma economia linear. 3 setas, retirar, fazer e depois dispensar. Já a economia linear é como um ciclo. Então a gente evita de retirar mais matéria-prima, reaproveita o material que já foi utilizado ou reutiliza ele, dando uma nova vida para eles. Então, aqui eu vou encerrando a aula nossa do 9º ano e eu vou convidar vocês a responder as atividades no Google Formulário através desse link que está aparecendo aí para vocês na tela. Espero que todos tenham uma ótima tarde e um bom trabalho.